Só um instante, pessoal. Ó, vamos aqui, né? Ajeito já aqui a câmera. Eu tô olhando aqui o chat aí. Esse meu celular agora desliga quando eu tô olhando o chat e a câmera. Só um instante. Oitavo. Pronto, a gente parou aqui nos exercícios aqui da página 109, né? Então, pessoal, ó. O que a gente falou ontem? A gente falou de MMC, certo? E aí, a gente vai resolver alguns exercícios aqui do livro referente a esse assunto, né? Esse conceito que a gente estudou ontem. E depois a gente vai ver o conceito de MDC, certo? Então, eu fiz isso aqui ontem, ó. Eu tô na página 108 e 109, certo? 108 e 109, pronto. Ó, então, o que acontece? Eu fiz isso aqui ontem, ó. Eu disse que o exemplo 1 era para a gente calcular o MMC dos polinômios abaixo. Aí eu chamei o polinômio P1 e P2, certo? Eu chamei o P1 e chamei o P2 de polinômio 1, polinômio 2. Então, o P1, ele veio escrito assim, ó. 4x à terceira mais 8x ao quadrado mais 4x. E o P2, o polinômio 2 é 2x à terceira mais 2x ao quadrado e pronto. Então, ó, o que acontece aqui? Para eu calcular o MMC, certo? Para eu calcular o MMC, eu preciso fatorar esses dois polinômios aqui, certo? E como é que eu ia fatorar? Eu ia fazer aqui fatoração e colocar o fator comum em evidência, correto? Fatorar e colocar o fator comum em evidência. Se você olhar bem para esse P1 aqui eu tenho 4x3, aqui eu tenho 8x2, aqui eu tenho 4x, certo? O que é comum nos três aqui é o 4x. O fator comum aqui é o 4x. 4x está aqui, 4x está dentro desse daqui e 4x está aqui também, tá certo? Nesse 2 aqui, quem é o fator comum nele? É 2x2. 2x2. Certo? Então vamos ver aqui como é que vai ficar. Ó. Se eu pegar aqui e colocar 4x em evidência, o meu P1 vai ficar assim, ó, 4x em evidência. Vai ficar assim, ó. 4x3
dividido por 4x, vai ficar só x2. Estão lembrados aqui, ó? Vou fazer aqui no cantinho, ó. 4x3 dividido por 4x, vai sobrar o quê, ó? Esse 4 com esse 4 cancela, dá 1. Aí esse x3 com esse x aqui, você cancela também, vai sobrar x2. Certo? Vai sobrar só x2. Você cancela um x do 3 com outro x de baixo. Então, só sobrou x2. Aí mais 8x2 dividido por 4x, a mesma coisa, ó. 8x2 dividido por 4x. Aí você vai dividir 8 por 4, dá 2. x2 por x vai sobrar só um x. Então vai dar 2x aqui, ó. 2x. E aí, por final, você vai colocar mais 4x dividido por 4x fica 1. Pronto, acabou a fatoração do P1 aqui. O P2, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar 2x2 e botar em evidência. Então, 2x3 dividido por 2x2, ó. 2x à terceira dividido por 2x ao quadrado. Esse 2 com esse 2 cancela, vai dar 1. Esse x3 aqui, ó, tu cancela com esses dois aqui de baixo. Então, vai sobrar só x elevado a 1. X elevado a 1, a gente sabe que é x. Então, quando eu dividir 2x3 por 2x2, vai sobrar só x. Aí, mais, da fórmula, 2x2 dividido por 2x2, vai dar 1. Aí, aguenta aqui. O que que a gente consegue enxergar aqui, ó? Esses dois números aqui, eles são comuns. Por que que eles são comuns? Eu posso escrever assim, ó. O 4, eu posso escrever como sendo 2 vezes 2. O 4 é 2 vezes 2, vezes o x. E esse camarada aqui, ó, ele é um quadrado perfeito. Que é isso, professor? É de comer ou de beber, quadrado perfeito? Nem é de comer nem é de beber. Quadrado perfeito é aqueles produtos notáveis especiais, né, que a gente estudou, né? Quadrado perfeito. Certo? Então, isso aqui é o quadrado, né? Quadrado da soma, esse cara aqui. Então, você vai transformar esse meu camarada aqui em x mais 1 ao quadrado. Certo? E o P2? O P2 você reescreve assim, ó. 2x ao quadrado, x mais 1. Agora sim, aqui está tudo fatorado. Aqui está tudo fatorado, ó. Aí, como é a regra do MMC? Aqui é multiplicando, viu, gente? Ó, esses pontinhos aqui, ó, é tudo multiplicando, certo? Aí, como é a regra do MMC? O MMC de P1 e P2... Peraí, deixa eu fazer aqui melhor aqui. Deixa eu colocar aqui que já foi registrado nossa aula aqui. Ó, fazer aqui em cima, certo? O MMC de P1x e P2x vai ser quem? Vai ser o produto dos fatores primos comuns, ou seja, os que se repetem, e os não comuns. Vamos olhar aqui, ó. A gente vai olhar para esses caras aqui, ó. Lembrando, ó, deixa eu colocar isso aqui diferente. Você concorda comigo que 2 vezes 2, pessoal, não é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado? 4 é 2 ao quadrado. Então vai ficar 2 ao quadrado vezes o x, certo? Então, ó, o meu P1 é 2 ao quadrado e o meu P2 é 2. Aí eu vou pegar, ó, o MMC, a regra que eu coloquei ontem. O MMC é o produto dos fatores primos comuns de maior expoente, certo? De maior expoente. Então, eu tenho 2 ao quadrado e eu tenho 2 elevado a 1, eu vou pegar 2 ao quadrado. Vou pegar sempre o maior. O comum é 2 e 2, percebe?
Agora vamos analisar aqui, ó. Eu tô olhando isso aqui, ó. Vou até destacar aqui, ó. Esse 2 ao quadrado é o meu primeiro fator. E esse 2 elevado a 1, que é 2, é o meu segundo fator aqui do P2. Então, eles aqui são iguais, são comuns. Quem é que eu pego? O que tem um expoente maior. Agora, eu tenho aqui, ó, o x elevado a 1. E aqui eu vou ter x elevado a 2. Quem é que eu vou pegar? X elevado a 2. Por quê? Porque tem maior expoente. Aí veja aqui, ó. Esse cara aqui, ó, é x mais 1 ao quadrado. E esse outro cara aqui é só x mais 1. Quem é que eu vou pegar? X mais 1 ao quadrado. Tá aqui a forma fatorada desses dois polinômios. A resposta é essa aqui. É sutil. Ficou meio torto aí no retângulozinho, mas tudo bem. Certo? Copia aí essa ideia aí. Professor, não entendi nada. Só perguntar, eu explico de novo. O que você vai precisar? Você vai precisar dos produtos notáveis, daquele capítulo 4 e do capítulo 3, aqueles conceitos, para você conseguir acompanhar o raciocínio dessas questões aqui, tá certo? Então, quando ele pedir o MMC, a gente vai decompor o número. Nesse caso aqui, a gente decompõe o polinômio ou o monômio. Se ele me der um monômio, também o monômio é mais fácil do que o polinômio. Então, eu chamei o primeiro polinômio de P1. O livro não trouxe isso não, mas eu dotei isso aqui. Aquele 4x3 mais 8x2 mais 4x, eu chamei de polinômio 1, P1x. O 2x ao cubo mais o 2x ao quadrado, eu chamei de polinômio 2, P2, P2x. Como é que eu vou decompor essa coisa? Como é que eu vou fatorar? Eu vou tirar o fator, pelo próprio nome, o fator comum em evidência. Qual é o fator comum em evidência? É o 4x no primeiro e no outro, o 2x ao quadrado. Tem alunos que acham que geralmente o fator comum é aquele último termo lá. Por exemplo, no P1 terminou com 4x, pronto, então entendi. Terminou, o termo que for o polinômio terminar é o meu fator comum. Não é assim. Não é desse jeito não, isso foi uma coincidência. Da mesma forma o P2, ó, o fator comum foi 2x2. Ah, então o último termo que... Não, ali pode vir uma constante, um número. E aí, vai ser? Não vai ser, tá bom? Então como é que eu enxergo o fator comum? Ali, eu vou já abrir aqui esse conceito aqui depois que vocês copiarem, eu vou mostrar aqui que dentro daquele 4x3 tem o 4x, obrigatoriamente. Dentro do 8x2 tem o 4x. E lá no final tem 4x, então tudo é comum. Quando eu digo comum é porque está os três ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo nos três lugares, certo? Ok? Tem alguém copiando? Eu estou falando rápido demais. Vocês estão ouvindo meu áudio direitinho? Tá cortando não, né? Tudo bem. Posso ir, né? Deixa eu só apagar aqui para mostrar a vocês aqui, ó. Professor, onde é que o senhor consegue enxergar esse fator comum aqui, ó? Então veja bem, ó. Quando você pega esse termo aqui de cima, ó, se você não conseguiu enxergar que o 4x você faz assim, ó. Faz assim, galerinha, ó. Eu vou escrever o P1 de outra forma, ó. 4x, eu vou escrever 4x3, eu vou escrever assim, ó. 4x, vou botar até de azul aqui para dar um destaque.
4x vezes x2. Se eu multiplicar isso aqui, vai dar 4x3, concorda? X elevado aqui, ó, lembrando, ó, quando não vier nada, ó, é 1. A base é x. Repete a base e soma os expoentes, somando dá 3. Vou pro outro, ó. Esse cara aqui eu vou escrever assim, ó. 4x vezes 2x. 4 vezes 2 dá 8. X vezes x, repete a base e soma os expoentes. O expoente aqui é 1 e o expoente aqui é 1. Então, 4 vezes 2, 8. X vezes x, x ao quadrado. Correto? Mas, aí o último termo já é 4x, já tá bonitinho, ó. Certo? 4x. E aí você percebe que aqui tem um 4x, aqui tem um 4x, aqui tem um 4x. Por isso que quando eu tiro o 4x, ó, vai ficar essa coisa aqui, ó. Tirando o 4x daqui vai sobrar só o x2, mais, tirando o 4x aqui vai sobrar só o 2x, tirando o 4x aqui vai sobrar só 1. Certo? Por isso que a fatoração de ideia é essa. Ok? Da mesma forma o outro, ó. O meu px2 é 2x3 mais 2x2. Aí eu vou escrever aqui de outra forma. Vou pegar, ó, 2x2 vezes o x. Tá aqui dentro, esse cara aqui é esse. Mas esse aqui eu faço só repetir. 2x2. Eu poderia até escrever assim, 2x2 vezes 1. Poderia ter feito isso aqui também, vezes 1. Quando eu tiro 4x, ó, fica só 1, tá vendo? Ó? Então, quando eu tiro 2x aqui, ó, quando eu coloco o 2x em evidência, 2x2, vai sobrar quem? Ó? Quando eu tiro 2x2 aqui, vai sobrar só x. Mas quando eu tiro 2x2, vai sobrar só 1. A mesma coisa que a gente fez lá no anterior. Perfeito? Correto? Vou fazer agora o exemplo 2. Isso aqui não precisa você copiar não, que já está resolvido. O exemplo 2, ó. Eu vou colocar assim, ó. Mesma continha, ó. Calcular o MMC dos monômios abaixo. Agora é monômios, viu? Aí eu vou chamar de monômio 1, M1x. Vai ser esse cara aqui, ó. 20 ao cubo B. E o meu monômio 2x vai ser igual a 30 ao quadrado B a quarta x. Certo? Então, como é que eu vou fatorar esse aqui? Esse aqui já é bem mais simples do que o outro. Por quê? Você vai pegar esses números aqui, ó. Esses meus camaradinhos aqui, o 20 e o 30. E você vai decompor ele, certo? Você pode fazer para aquele método lá, ó. 20 por 2 dá 10, por 2 dá 5. 20 por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Acabou a conta, fica 2 ao quadrado vezes 5. Lembra? Então, no lugar de 20, eu vou escrever 2 ao quadrado vezes 5 vezes A ao cubo vezes B. Esse B, minha gente, quando não vem nada, lembra, né? É 1. Esse 5, quando não vem nada, lembra que é 1, expoente. A gente lá na propriedade de potência, né? Ó, A elevado a 1 é igual a A. 2 elevado a 1 é igual a 2. 3 elevado a 1 é igual a 3. Todo número elevado ao expoente 1 é a própria base. Né? Toda potência é propriedade da potência aqui, tá bom? E esse 30 aqui eu vou fatorar também, ó. O 30, ó. Por 2 que dá 15, por 3 que dá 5, por 5 que dá 1. Então aqui vai ficar 2 vezes 3 vezes 5. Então no lugar do 30 eu vou escrever 2. Deixa eu colocar esse cara mais para cá. Deixa eu só fazer aqui um padrãozinho aqui para ficar 30
A ao quadrado, B à quarta, X. Só para ficar um abaixo do outro, ó. 2, né, ó. 2 vezes... Peraí, deixa eu trazer um pouquinho mais. Não vai dar certo, porque tem esse preso atrapalhando. Mas tudo bem, não tem problema não. Vou botar assim mesmo. 2 vezes 3 vezes 5 vezes A ao quadrado vezes B à quarta vezes X. Pronto. Pronto. Aí eu vou para que me interessa. Quem é o MMC do meu monômio M1x e do meu monômio M2x? Quem é o MMC dos dois monômios M1x e M2x? Eu vou pegar os fatores comuns, né? Os fatores primos comuns que tem o maior expoente. Então, ó, percebe, ó, 2 ao quadrado, 2 elevado a 1. Quem vai ser? 2 ao quadrado. Vou passar para o seguinte. Eu tenho 3 lá em cima? Tenho não, mas eu também considero esse carinha aqui também, porque é a regra, eu nem falei a regra completa. O MMC será o produto dos fatores primos comuns de maior expoente e não comuns. Por isso que eu pego o 3 também e jogo aqui, ó. Embora o 3 não esteja lá em cima, mas ele não é comum, então ele é considerado. Depois do 3 eu tenho um 5. Ó. O 5 não vai fazer diferença, porque aqui é 5 elevado a 1 e lá em cima é 5 elevado a 1. Então nenhum dos dois tem maior expoente, então só faço repetir. Eu pego um dos dois que não vai modificar nada. Agora o A, ó, tá vendo aqui, ó? O A é A terceira com A ao quadrado. A elevado a 3 com A elevado a 2. Eu vou pegar quem? A elevado a 3. É o maior expoente. O B, ó. O B eu tenho B elevado a 1. Olha aqui, ó. B elevado ao expoente 1 e B elevado ao expoente 4. B a quarta. Eu vou pegar B a quarta. E por fim, esse X que apareceu aqui no M2. Pronto. Tá aqui o polinômio. Tá aqui o... Perdão. Tá aqui o MMC desses monômios. Acabou aqui a conta. Como eu torço aqui, mas tudo bem. Show? Perguntas? O monômio, ele é mais fácil porque você vai decompor só o número, né? O número que vem na frente, correto? Deixa eu dar um tempo aqui para vocês copiarem aí. Alguma pergunta, pessoal? Tô tentando aqui marcar uma página do livro e estou desmarcando. Vamos lá? Pronto. Ó. Eu vou fazer o exemplo 3, certo? Deixa eu só aqui terminar de fazer a frequência, que tem... Eu acho que apagou aí a câmera, só um instante que eu tô... Entrou aqui alguns alunos. Só um instante, pessoal. Pronto, aí eu vou deixar aqui na câmera. Vou fazer o exemplo 3. 3 exemplos. Para ver se a gente abre. Assim, pessoal, ó. Uma coisa dessa aqui, uma estrutura dessa aqui, você não vai aprender com essa aula, não. Certo? Eu sinto muito em entristecer vocês. Talvez possa ser que tenha algum aluno, né, que tenha já uma afinidade com coisas matemáticas e tal, que possa pegar isso aqui em uma aula. Tem gente que é assim, que tem facilidade em aprender as coisas. Tem nada de mais nisso não, tem nada de errado não.
Mas o negócio desse aqui é um negócio que você tem que sentar com calma, certo? Rever essas questões, esses exemplos que eu estou fazendo, certo? Estudar, olhar o que foi que eu fiz, passo a passo, e depois fazer isso aqui no mínimo umas 3 vezes. Responder o mesmo exercício 3 vezes. A primeira vez você vai tentar fazer, não vai fazer, vai desenvolver até um ponto, vai ficar pela metade. Depois você vai, estou dizendo sem olhar, né? Tentar fazer sem olhar. Aí depois você vai, a segunda vez, você faz até a metade. Aí depois da metade você não lembra mais como é que faz. Aí você vai para a terceira vez, aí faz completo o exercício, sem olhar e possivelmente vai ficar alguma coisa de 90% ou 95% desse conteúdo que a gente está trabalhando. E aí precisa ser exercitado. Ao ponto, você não pode aprender. Né? Assim que você aprende uma coisa, você tem que exercitar essa coisa, senão você esquece. Tá bom? Mas eu vou responder mais um exemplo, a questão 3 e os outros que vão vir do livro aí. Tá bom? Ok? Não posso apagar aqui? Posso? Ó, pronto. Já dei o sinal. Eu vou. Olha, não vai caindo, gente. Espera aí. Eu vou apagar aqui o 2 e colocar o 3. Certo? O conceito vai ser o mesmo. A pergunta, né? A ideia é a mesma. Deixa eu ver aqui qual, se é um polinômio, se é um monômio. É um monômio. Ó, eu tenho o M1x, que eu vou escrever ele assim, ó. 8x2. Esse 2 ficou meio bagunçado. E eu tenho o M2x, que é o monômio, que eu vou escrever ele assim, ó. Ah, não, esse aqui não é um monômio, não. Ele misturou aqui, ele colocou um negócio meio misto aqui, um polinômio. Vou chamar de P1x. Vou chamar de P2x para não confundir com M2, M1. Pronto. Ele colocou isso aqui, ó, só para deixar a gente mais tranquilo em relação a todos os exemplos. Ele comparou dois polinômios, depois ele comparou dois monômios, e agora ele compara um monômio com um polinômio. Pode, certo? Pode, não tem nenhum problema não. Certo? Só que você vai fazer aqui duas situações diferentes. Essa daqui, ó, você vai fatorar o 8. O 8 fatorando, ó, lembra da técnica de fatoração. Pega o número que eu quero dividir, passa o traço e inicia com o número 2, que é o menor divisor que a gente utiliza aqui. Pode-se dizer assim, né? A gente nem ia colocar o 1 aqui, tá certo? Então vai ficar 4, depois dá por 2 de novo, que dá 2. Depois dá por 2 de novo, que dá 1. Então é aqui a mesma coisa de 2 a terceira. Então, no lugar do 8, eu vou colocar 2 a terceira. Aí eu vou repetir o resto, ó. Certo? X elevado a 2. Aí, gente, eu vou fazer o seguinte. 6x2, 6x. Quem é o fator comum aqui? 6x. Aí, novamente, professor, sempre é o último termo que é o fator comum? Não é, gente. Não é. Bom, não é assim não que a gente vê, não. A gente enxerga isso aqui, a gente já fez essa fatoração, ó. Aqui e aqui, ó. Eu tenho, ó, 6x vezes x, dá 6x2, menos, e aqui eu tenho o próprio 6x, certo? Então, quando eu tirar o 6x, esse primeiro termo aqui, vai sobrar só x, ó. Vou colocar aqui, ó. Menos, quando eu pego o 6x e divido ele, né? O 6x vai sobrar aqui 1. Pronto, eu fiz a decomposição aqui do polinômio P2. O P2 ele dá um trabalhinho maior porque eu tenho que fazer a fatoração e eu ainda tenho que decompor esse cara aqui, ó. Eu não posso utilizar 6, certo? Eu tenho que utilizar no lugar do 6 2 vezes 3, porque eu tenho que ter dois números
Então, tem que ter fatores primos, e 6 não é primo, tá certo? Então, vou apagar esse 8 aqui, que a gente já sabe quanto é que dá. Aí eu vou reescrever o P2 assim, ó. Ó, eu vou botar aqui M1, vou só repetir, o M1 já tá ok já. E o P2, que é o polinômio do termo, eu vou colocar só assim, gente, ó, vou tirar esse coeficiente 1 e 1, e 2 e 1, e deixar só M e P, fica melhor. MP, fica melhor. Aí vai ficar assim, o meu polinômio 6x vezes x menos 1. Aí o 6 eu vou escrever assim, ó, 2 vezes 3 vezes x, né? O 6 é 2 vezes 3 vezes o x, vezes esse pacote que está dentro aqui desse parênteses. Pronto, agora dá para eu comparar. Eu vou fazer o MMC do monômio mx com o polinômio px. Eu vou comparar os fatores comuns e não comuns de maior expoente. 2 à terceira e 2 elevado a 1. Quem que eu utilizo? 2 à terceira. Sempre eu pego o maior. Lá em cima tem algum 3? Não tem, mas aqui embaixo apareceu, então eu repito. Boto 3 aqui. Aqui embaixo tem x, lá em cima tem x elevado a 2. Qual é que eu utilizo? X elevado a 2. Esses são comuns, correto? Esse aqui é comum, ó. Assim como o 2 também é comum. Lá em cima tem algum x menos 1? Tem não. O lugar lá tá vazio, mas você mesmo assim coloca x menos 1. E aí você calculou o MMC. Então, recapitulando, gente, ó. Qual é o passo que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que decompor o meu polinômio, ou o meu monômio, ou se vier um polinômio e um monômio junto, também é a mesma coisa. Eu tenho que decompor. Não interessa. Pode vir 2 polinômios, decompõe. Pode vir 2 monômios, decompõe. Aí vem um polinômio e um monômio, decompõe. E o que é decompor? É você fatorar. Decompor e fatorar é a mesma coisa. E o que é fatorar? É transformar um número em produto de 2 números primos. Por exemplo, ó, eu tenho aqui o 12. O 12, ele é um número composto. Então, eu tenho que transformar ele em número primo. Então, vai ser o quê? 3 vezes 4. Ou 2 vezes 6, se você quiser. Aí, se você olhar aqui, ó, o 3 já é primo. O 4 não é ainda, o 4 é composto. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou decompor de novo. O 3 eu repito e o 4 eu vou escrever assim, ó. 2 vezes 2. Pronto, aqui eu fiz a decomposição. Eu transformei o número em uma multiplicação de fatores primos. Isso é fatorar. Isso é decompor, certo? Lembrando que é o número primo, é mais fácil a gente entender quem é o primo do que o composto. O número primo é o número que só dá para dividir por 1 e por ele mesmo. O 3 só dá para dividir por 1 e por 3. O 2 só dá para dividir por 1 e por 2. O 5, um exemplo, se eu tivesse escrito aqui, ó, se eu tivesse escrito assim, os 30, por exemplo, 30. 30 é composto. Por que ele é composto? Porque ele não é primo. O 30 não dá para dividir só por 1 e nem por 30. O 30 dá para dividir por 2, dá para dividir por 3, dá para dividir por 5, dá para dividir por 6, dá para dividir por 15, dá para dividir por 10, dá para dividir por... Dá para dividir por um monte de coisa, um monte de número. Então, esse número é composto. Aí eu vou tentar transformar ele em número primo, em fatores primos. O 30 eu vou fazer que é 5 vezes 6. O 5 já é primo. O 6 é composto. Eu vou decompor de novo esse cara aqui, ó. Porque o 6 é 2 vezes 3. Agora sim. Agora está todo mundo fatorado, certo? Isso aqui, desde que seja um monômio, correto? Se for um polinômio, aí você tem que analisar se ele é um produto notável. Aí você tem que analisar se
Se ele é um quadrado perfeito lá, que a gente viu, aqueles produtos notáveis especiais que a gente trabalhou, certo? No capítulo 4. Ok? Legalzinho? Deixa eu ver aqui o meu tempo. Então vamos fazer o seguinte, ó. Na aplica... Não sei se eu falo logo de divisores aqui para vocês. Vamos fazer logo essa parte aqui, ó. Deixa eu ver, deixa eu pensar. Não, vou não. Vamos resolver aqui essa aplicação. Vamos resolver aqui o exemplo os exercícios de aplicação. Aplicação da página 109, pessoal, ó. Vamos começar pela questão 1. Não, mas se eu começar pela questão 1, tem que saber quem é o MDC. Esquece. É o jeito mesmo. Tira o print desse negócio aí, copia esse negócio aí que eu vou apagar tudo e vou dar aqui a explicação do que seria o MDC. A gente só aprendeu o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum. MMC. O MDC é o máximo divisor comum. MDC, máximo divisor comum. Correto? Se estiverem prontos aí, a gente vai ver aqui o MDC, máximo divisor comum. Pode ser? Deixa eu ver que hora que eu tenho aqui. Já foi, já? Não dá tempo não, né? 2h20 já, acabou-se a aula. Então, muito bem. Menos mal. A gente ficar por aqui, nessa parte de MMC, né? E aí, na próxima aula, que será amanhã, a gente vê o MDC. E depois a gente vem resolvendo os exercícios de aplicação. Tá certo? Valeu, galera. Tchau. Até a próxima aula.